Beleza. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vocês tinham esses dois exercícios para fazer, né? Da empresa paulista de trompetes e do Hotel Porta das Maravilhas. Isso? Sim. E aqui ele começou a pedir algumas coisinhas diferentes, né? Ponto de equilíbrio financeiro, a gente só tinha feito contábil. Puxa, professor, mas muda muito. Só a aplicação da fórmula. A primeira parte é exatamente igual. Então, a gente necessita da margem de contribuição unitária. Depois a gente só vai fazer duas pequenas alterações, uma para cada fórmula, para a gente chegar no resultado. Só isso. Então, vamos lá. Vamos aqui no Excel. Então, o primeiro exercício. Empresa paulista de trompetes é difícil, né? Trompetes produz um único produto e é vendido em média por R$ 200 a unidade. Sob esse preço incidem impostos de 15%. Bem, professor, qual foi a coisa que você falou que tem que ter sempre? Margem de contribuição? Margem de contribuição unitária. Para todos eles, a gente usa como divisor. Margem de contribuição unitária, né? Isso. Primeiro passo de qualquer exercício que fale de ponto de equilíbrio, primeiro acha a margem de contribuição unitária. Então, a gente vende a R$ 200, só que aqui já tem um detalhezinho, né? Isso daqui é coisa bem de brasileiro. Tributo. Então, não sobra R$ 200 nesse preço de venda. Sua estrutura de custo e despesa é a seguinte: matéria-prima, R$ 20 a unidade, material de embalagem, R$ 10 a unidade, peças, partes e componentes, R$ 7 por unidade, aí salário fixo da produção, 40 mil por período, salário da administração, 15 mil por período, depreciação, 10 mil por período, e seguro dos bens da administração, 1.500 por período. E pede-se para calcular ponto de equilíbrio, tanto em quantidade quanto em valor, e o ponto de equilíbrio financeiro, também em unidade de valor, e o ponto de equilíbrio econômico, pensando em um lucro de 25 mil para a empresa. Por isso que eu falo, esse é o ponto de equilíbrio que o pessoal mais gosta, porque a gente consegue projetar qualquer produção, qualquer prestação de serviço, pensando em uma empresa tendo lucro, né? Então, todo empresário monta o negócio pensando em lucro. Mas aqui a gente vai começar, então, resolvendo esse pequeno probleminha. A gente tem um preço de venda de R$ 200. Venda bruto. Então, a gente faz a venda para o consumidor a 200. Mas a gente tem que descontar a parte que não é nossa. Muito simples. Imposto, então, a gente já deduz do preço de venda bruto. Quando a gente fala do imposto direto, né? ICMS, IPI,
PIS, COFINS, todos esses valores já são excluídos do preço de venda. E quanto que a gente tem de tributo? 15%. Então, 15%. Sinal que o nosso preço líquido vai ser 200 menos a parte do governo. Então, sobra para a empresa 170. Então, para todo o nosso cálculo, a gente tem que se basear com o valor que é efetivamente da empresa. Então, tem que ser com 170. Aí a gente pode montar aquela tabelinha de custeio variável. A gente começa com a quantidade, né? Preço de venda, nesse prazo líquido dos impostos, né? Então, vamos pensar uma unidade, preço de venda vai ser 170, e a gente vai reduzir quem? Custos variáveis, né? E essa relação? E a gente pode falar que é variável. Lembram do macetinho? Tem alguns que a gente vê por unidade de medida e outros por período de tempo. Se a gente estiver pensando em um custo variável, a tendência é que a gente tenha por unidades de medida. Unidade, quilo, litro, metro. Os custos fixos, em geral, vão ser por período de tempo. Por mês, por ano, ou por período. Então, aqui, essa galera aqui é considerado tanto custo como despesa fixa. Já esse pessoal aqui são os variáveis, né? Porém, matéria-prima é custo, material de embalagem também é custo, partes, peças e componentes também é custo. Então, a gente só tem custo variável. Então, a gente vai ter matéria. Tudo R$20 da unidade. Material de embalagem. R$10 cada embalagem. Partes, peças e componentes. Vamos chamar aqui de outros custos. R$7 por unidade. Quantidade. Nossos custos variáveis. Vai fazer a soma, 7 mais 10 mais 20. Então, o nosso custo variável total, R$37, né? Pode botar aqui assim. Mas, professor, Oi, pode falar. no material que você postou ali naquele dia, no final mostrava resumindo P e C, P e E, P e F, daí tinha ali uma fórmula.
custos e despesas fixas, mais ou menos, dividido por tal, tal. Por que que você está calculando ali os custos variáveis? É que eu gosto de mostrar para vocês usando tanto o método do custo variável, que usa aquele sisteminha de custo variável para vocês não esquecerem, e depois eu faço pela fórmula. Ah, que você mostrou no material. Isso. É, A porque gente vai calcular dos dois jeitos. eu usei a do material, daí eu já estava estranhando ali o variável. Não, não. Fique tranquilo que a gente já vai para a fórmula. A Beleza. fórmula é muito interessante para quando a gente vai fazer concurso. Saber essa fórmula para concurso é uma beleza, porque é bastante esse tipo de questão em concurso. Achei o total dos custos variáveis, vou achar a margem de contribuição. Apareceu o quê? Meu preço de venda menos R$ 37. Em uma marca de 133. Vou deduzir as despesas variáveis. Não tem nenhuma, né? Ele pode até repetir o nome e deixar um zero. Encontrando o total das despesas variáveis, a gente pode achar a margem de contribuição. Líquida, que vai ser a margem bruta, menos as despesas variáveis. R$ 133. Aqui vamos supor que a gente tivesse feito para mais de um produto. Aí a gente consegue achar a margem de contribuição unitária, que é o quê? A margem líquida dividido pela quantidade produzida no período. Aqui vai dar contribuição unitária 133. Primeira coisa que vocês sempre vão encontrar nesses exercícios é esse resultado. Ele é o mais importante. Ele vai ser a base para todas as fórmulas que a gente utilizar. A gente pode encontrar dessa maneira, que é a maneira mais clássica que a gente tem, ou pela fórmula. A contribuição unitária vai ser o quê? Aquele material que eu postei para vocês, está resumindo, e traz as 3 fórmulas, é o divisor, que vai estar lá preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável, certo? A gente pode tirar aquela parte do cálculo e calcular antes. Então, vai ficar preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Se eu fizer esse cálculo, então, é o 170 menos 20 menos 10 menos 7. Vamos chegar no mesmo 133 que a gente precisa, né? Encontrei essa margem de contribuição, posso partir daí para os pedidos do exercício. Então, primeiro ele pede ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil vai ser igual ao quê? Custo fixo mais despesa fixa. Tudo isso eu vou dividir pela margem de contribuição unitária.
ou eu vou dividir por preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Certo? Ficou mais parecido agora, Sandro? Na verdade, eu não sabia que tinha que calcular a margem de contribuição unitária. É que você jogou tudo aqui embaixo, né? Você deixou assim. Aí é nutrido por PV menos custo variável menos despesa variável. Você não fez desse jeito? Não, Não. sei lá. Ó que fez, hein? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Simplesmente olhei o material e fiz do jeito que estava lá. Espera aí que a gente já tira a sua dúvida para você ver como fez. Aqui, ó. Custo fixo mais despesa fixa. Tá aqui em cima, né? Dividido por preço de venda menos custo variável e despesa variável unitária. Então, essa parte aqui de baixo. É custo e despesa variável? Aquilo ali? Uhum. Eu achei que era custo de venda. Não, não. É custo e despesa variável. Ah, Que até algum slide que a gente falou isso aqui. Aqui eu também coloquei como já margem de contribuição unitária, que é o resultado daquela fórmula. Eu, particularmente, aconselho vocês, tem esse tipo de exercício, ele nunca vai vir só pedindo ponto de equilíbrio contábil, é muito raro. Já faz o cálculo da margem de contribuição unitária separado, uhum. e depois vocês só fazem o complemento dividindo que cada ponto de equilíbrio pede pela margem de contribuição. Porque esse valor aqui nada mais é do que essa fórmula. Então, melhor já deixar ela pronta e poder calcular. Aí a gente só vai fazer a soma. O que a gente tem de custo e despesa fixa? É esse pessoal aqui, né? Todo mundo que está por período. Vou calcular. 40 mil mais salário da administração, 15 mil, mais a depreciação da fábrica por período, né? 10 mil, mais 1.500 de seguro. Ou seja, a gente somou tudo que era custo e despesa fixa. Esse resultado aqui, eu vou simplesmente dividir pela margem de contribuição unitária. Então, eu só divido pelo 133. Aqui não é em reais, né? É em peças. Então, a gente precisa vender pelo menos 500 unidades para não ter prejuízo. Será que vai funcionar, professor? Tirar uma prova real? Eu deixei um fórmula aqui para isso. Se eu vender 500 unidades, já multiplicando por 170, a gente vai ter uma receita líquida de 85 mil, vai diminuir
18.500 de custo e despesa variável, então sobra uma margem de contribuição de 66.500. Quanto que a gente tem de custo e despesa variável? Só pegar essa parte. R$40.000, 15.000, 10.500, 66.500. Então, se eu diminuir dessa minha margem de contribuição esses gastos fixos, quanto que vai sobrar para a empresa? Esse menos esse, exatamente o lucro zero, né? A gente não tem nem prejuízo, mas também não tem lucro. Então, cálculo do ponto de equilíbrio funcionou. Então, a resposta do A, 500 unidades. O B, nada mais é do que uma derivação do item A. Só que em vez de falar em 1.000 peças produzidas, em quantidade, ele quer saber quanto que eu preciso faturar. Como é que eu acho isso? Quanto que eu preciso faturar para conseguir chegar nesses 66.500? É só a gente multiplicar a quantidade vezes o preço de venda bruto. Então, eu preciso vender R$100.000 para os meus clientes. Então, aqui, para chegar nesses R$100.000, então a gente vai fazer o quê? Ponto de equilíbrio contábil vezes o preço de venda bruto. Mas por que a gente usa o 200, professor, e não o 170? Porque a gente tem que passar por parte do governo, né? Então, olha que sacanagem. De 100.000, vai sobrar para a empresa só 85. O restante fica para o governo. Que, na verdade, é mais do que isso, né? Que fica para o governo aqui no Brasil. Então, aqui a gente teria a resposta. Deixa eu colocar. Da letra A. A B estaria aqui. Dúvidas? Perguntas? Questões? Pode continuar. Um pouquinho mais complexo que aqueles primeiros que a gente viu, né? Mas também não é tão difícil. Então, a primeira coisa que eu indico, faz esse cara aqui. Mesmo que não tenha nada pedindo, calcule a margem de contribuição unitária. Faz ele. Vai facilitar muito. Agora a gente vai para o ponto de equilíbrio financeiro. A gente chama de PF. Ponto de equilíbrio financeiro. Aqui, como que a gente calcula? Vai ser uma derivação dessa fórmula. Então, a gente vai calcular custo fixo mais despesa fixa menos gastos não desembolsáveis. E dividido pela margem de contribuição unitária. O que é esse gasto não desembolsável? Estranho. Mas tem gastos que a gente não paga na empresa? Que diminui o lucro, mas não existe pagamento por parte da empresa? Isso aí eu não tinha entendido, então eu acabei chutando lá no cálculo, professor. Qual que você chutou, sabe? Sei lá, eu peguei a porcentagem que aparece nos exercícios. Não, sabe o que é? Esse cara aqui, ó.
depreciação. Ele é um gasto para a empresa? Ele diminui o lucro da empresa? Diminui. Mas ele tem uma característica muito peculiar. A gente não paga esse gasto. Estranho, né? Para vocês pensarem de maneira mais fácil. Vocês compram um carro, começam a usar ele. Daqui a um ano ele vale o mesmo valor? Não. Não, né? Se bem que até ultimamente até a gente está conseguindo recuperar um pouquinho do valor do carro, mas geralmente, se a gente compra o carro, tirou da loja, já perdeu o valor, né? Já não consegue mais o mesmo valor. O que é essa redução de valor? Depreciação. A gente está tendo um prejuízo com essa depreciação, não está? Puxa, vamos supor, comprei por 50 mil, no final do ano vale 40. Perdi 10 mil reais. Mas eu tive que pagar esses 10 mil? Não, não. Ele perdeu só pelo uso, só pelo desgaste, ou pela própria desvalorização. Então, ele é chamado de gasto não desembolsável. As empresas, elas não pagam a depreciação, então não afeta o caixa. Por isso que a gente chama de ponto de equilíbrio financeiro, justamente por não afetar as finanças da empresa. Ah, professor, então o que a gente busca com um ponto de equilíbrio financeiro? Justamente o equilíbrio entre o que eu recebo na minha prestação de serviço, nas minhas vendas, e do que eu pago. Então, eu quero um equilíbrio de caixa, para não ter tal do fluxo de caixa negativo, né? Que é o mal do brasileiro, não controlar o fluxo de caixa, né? É como pessoa física. Qual que é o fluxo do brasileiro? Gasta mais do que ganha, não é? E brasileiro que gasta mais do que ganha, qual que é a tendência? Entrar em cheque especial, gastar com cartão de crédito. Isso vai gerando juros e geralmente vira uma bola de neve. Então, para evitar esse tipo de fator também nas empresas, a gente calcula quanto que a gente vai precisar vender para pelo menos pagar as contas. A gente vai usar essa mesma fórmula. Então, aqui, desse valor que a gente encontrou, vou ter que copiar essa fórmula. 40 mais 15 mais 10 mais 5, eu vou lá verificar qual gasto eu não preciso fazer pagamento e vou diminuir. Salário eu pago? Pago, né? Salário da administração eu tenho que pagar? Tenho que pagar. Depreciação a gente já falou que não. E seguro, eu tenho que fazer pagamento? Tenho que fazer pagamento. Então, a gente só tem o 10 mil de não desembolsável. Então, eu vou fazer menos 10 mil. Somei todas as peças, né, todos os custos fixos e despesas fixas, e depois venho e diminuo os gastos não desembolsáveis. Tudo isso a gente divide pela margem de contribuição unitária. Por isso que eu falo, deixa a margem calculada já separado, que vocês vão só reaproveitando ela. Então, teoricamente, a gente teria que produzir 424,81 peças. A gente tem como fazer 0,81 peça, prestar 0,81 serviço? Não dá, né?
Como é que eu vou fazer? Vamos supor que a gente fabricasse celular. Vou fazer meio celular? Não dá, né? Então, o que a gente faz nesses casos? Arredonda sempre para o primeiro número inteiro acima. Então, de 524, a gente joga para 525. Então, não entra na regrinha da matemática lá, ou da estatística para arredondamento? Não. Porque a gente sempre arredonda para o primeiro número inteiro acima. Então, 525 unidades. Essa é a resposta da letra C. Professor, mas ficou menor do que o ponto de equilíbrio contábil. Ele sempre vai ser um número menor, já que a gente vai deixar de levar para o cálculo esse gasto não desembolsável. Então, se a gente fizer esse cálculo, teoricamente, a gente vai ter um prejuízo do gasto não desembolsável. Vamos simular aqui. 425. Uma margem de contribuição de 56.525. A gente deduz todas as nossas despesas e custos, prejuízo de 9.975. Professor, o professor mentiu, não deu 10 mil. Não deu exatamente 10 mil que a gente arredondou, porque não tem como produzir 0,81 peças. Mas se a gente deixasse aqui 424,81, que ele vai dar casa decimal. Vamos pegar exatamente esse valor. Pode ver que o prejuízo dá exatamente aquele gasto não desembolsado. A gente teve receita suficiente para pagar as contas, mas não para ter lucro. Professor acabou de falar que o empresário ele gosta do ponto de equilíbrio que traz um lucro. Então, por que eu calculo o ponto de equilíbrio financeiro? Será que toda empresa vive uma situação de saúde financeira? O que vocês acham? Toda empresa está bem financeiramente? A gente encontra aquelas empresas que estão, assim, com a corda no pescoço, tentando trabalhar só para sobreviver e depois se reestruturar. No Brasil, isso é muito comum. A gente vê muita empresa que está no limite do pagar suas contas. Então, esse ponto de equilíbrio é muito bom para esse tipo de empresa, para eles controlarem o seu volume de produção e venda suficiente para pagar suas contas, para não deixar entrar no vermelho, como a gente pode falar na linguagem popular, para não deixar entrar no caixa negativo, não ter que entrar em empréstimo, não ter que deixar entrar em cheque especial, porque daí começa um caminho sem volta. A maioria das empresas que entram em falência, que fecham as portas, são geralmente as que têm esse fluxo de caixa negativo. Tranquilo? O D é uma continuação do C, né? Pede o mesmo ponto de equilíbrio, mas em valor monetário. Então, quanto que eu vou precisar de faturamento? Esse é o quê? O ponto de equilíbrio financeiro vezes o preço de venda bruto. Então, vai ser 405 unidades vezes
os R$ 200 que a gente tem de venda. Então, 85 mil que a gente precisa para sobrar 72. E dentro tem a partezinha do nosso querido governo. Triste isso. Nossa, quando eu dou aula de prática tributária ou de direito tributário, qualquer área tributária, isso me dá uma agonia. E agora, o ponto de equilíbrio queridinho dos empresários. Ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico é onde a gente já está pensando na empresa lucrativa. Quanto eu vou precisar produzir e vender para que a empresa pague todos os seus gastos, cubra os seus gastos e eu ainda tenho um lucro para retirar da empresa. Como empresário, o pensamento é esse, né? Eu vou conseguir manter minha empresa e ainda vai sobrar a minha parte. Então, o E nada mais é do que o ponto de equilíbrio econômico. A gente calcula como? Custo fixo mais despesa fixa. Mas aqui, em vez de diminuir, igual no ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai somar. Somar o quê? Vai ter vários nomes que a gente pode citar. Taxa mínima de atratividade, tem custo de oportunidade. Ou a gente pode simplesmente chamar de lucro. Quanto eu quero de retorno? Essas duas últimas confundidas. É porque esse foi o primeiro exercício que vocês fizeram com ele, né? Então, o primeiro gera assim, um pouquinho de confusão. Então, a gente vai esperar um lucro e divide pela margem de contribuição unitária. Perceberam por que eu falo que é viável ou útil a gente calcular a margem de contribuição já separadinho, deixar pronto? Todos eles a gente vai passar pela margem de contribuição unitária. Agiliza muito o processo de cálculo. Então, o ponto de equilíbrio econômico. A gente vai ter que buscar quanto que a empresa espera de lucro. Então, o ponto de equilíbrio econômico em unidades e em valor. Então, já está pedindo os dois juntos aqui, né? Considerando que a empresa quer um lucro de R$25 mil. Então, vamos fazer o cálculo. A gente vai ter esse mesmo cálculo, né? A gente vai somar os custos e despesas fixas, mas aqui a gente vai somar o lucro que a gente quer ter, mais 5 mil. Tudo isso a gente vai dividir pela margem de contribuição unitária. Pode ver que vai dar mais do que ponto de equilíbrio contábil. Então, deu 687,97. A gente arredonda para 688 unidades. Será que vai funcionar? Será que se eu colocar 688 aqui nessa coluna que eu usei para teste, a
gente vai ter 25 mil de lucro. Vamos testar aqui, 688. Vai vender 116 mil líquido de imposto. Vai ter 25 mil de custo variável. Vai sobrar 91 de margem de contribuição líquida. A gente deduz os custos e despesas fixas. 25 mil. O 4 é por causa do arredondamento aqui que a gente fez, né? Então, o sócio vai conseguir o 25 mil de lucro que ele tanto quer. Então, se a gente parar para pensar qual desses 3 cálculos que é a preferência do sócio, pensem em vocês como sócio da empresa. Qual o cálculo que vocês dariam mais importância ou olhariam assim com mais interesse? O contábil, que é não ter lucro, não ter prejuízo. O financeiro, que é só para pagar as contas. Ou o econômico, que é onde a gente busca um lucro esperado. Acabo indo. Pode falar. O econômico é o de interesse do empresário. Ele sempre vai estar olhando mais para esse cara. Quem que o pessoal não olha muito? Ponto de equilíbrio contábil. Porque ele acaba envolvendo fatores ali que não são de efetiva necessidade da empresa no seu dia a dia. Geralmente, ou ela vai estar buscando um lucro, ou quando ela está em problema financeiro, ela vai estar buscando pagar suas contas. Então, esses dois acabam sendo mais observados pelos empresários de acordo com o que a empresa está vivendo. Agora, se a gente for calcular em reais, vai ser o quê? Equilíbrio econômico vezes o preço de venda. Vai pegar 688 vezes 200 reais. A gente vai precisar vender 136 mil reais, 137.600 reais, para ter 25 mil de lucro. E assim a gente mata o primeiro exercício. Difícil, mais ou menos. Esse, como foi o primeiro com ponto de equilíbrio financeiro e econômico, eu sei que ele dá um pouquinho de confusão na nossa cabeça, né? Agora vamos para o exercício 2. Vou aproveitar aqui. Vai postar as correções no AVA, né, professor? Vou. Isso eu sempre gosto de colocar lá. Então, aqui. Agora a gente vai para o exercício 2. Então, o Hotel Porta das Maravilhas possui 100 apartamentos, todos de categoria standard simples. Sua estrutura de custos, despesas e receita é a seguinte: preço da diária líquida dos tributos. Opa, então aqui já deu um alívio. A gente não precisa eliminar os tributos igual a gente fez no anterior. Sobra 150 para a empresa. Despesas variáveis, 10% do preço de locação. Então, 10% de 150 é uma despesa variável. Custos variáveis por apartamento por dia. Então, cada apartamento, R$90. Custos fixos anuais, 480 mil,
sendo 35 mil de depreciação e despesas fixas anuais, 60 mil. Então, pede para encontrar o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, o ponto de equilíbrio financeiro no valor, e aqui ficou faltando uma linha. Então, o ponto de equilíbrio contábil em número de diárias, em quantidade em valor, considerando uma meta de 20% do investimento. Só que eu não coloquei o valor do investimento aqui. Então, provavelmente, esse item C, vocês não devem ter conseguido calcular. Então, vamos simular depois para vocês verificarem como ficaria. Então, vamos calcular primeiro a margem de contribuição pela forma tradicional. Então, pensando na quantidade 1, preço de venda ou preço da diária, 150. Vou pegar esse vezes 150. Custos variáveis, o que a gente tem? Opa, está aqui, né? R$90 por dia como custo variável. R$90 vezes a quantidade de diária que a gente quer numa só. Faz a soma. E as despesas variáveis. Apartamento. 10% do preço de locação. Então, quer dizer o quê? 10% vezes o preço da locação. Então, a gente gasta R$15 de despesa variável. Também faz a soma, né? Só tem ele. A gente pode encontrar a margem de contribuição bruta, o preço de venda menos os custos variáveis. Vai sobrar 60 para a empresa. A margem de contribuição líquida vai ser a margem bruta menos o total das despesas variáveis. Sobra 45. Se eu dividir 45 pela quantidade, margem de contribuição unitária, R$45. Isso pelo método adicional, né? Se for pela fórmula, margem de contribuição unitária igual a preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então vai ficar bom. 150 menos 90 menos 15, que é o 10% de 150, né? Então a gente vai chegar no mesmo 45. O resultado que a gente vai utilizar para todos os pontos de equilíbrio. Então, primeiro ponto de equilíbrio que a gente vai calcular, o contábil. A letra A vai ser o quê? Ponto de equilíbrio contábil igual a custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Custo fixo, 980 mil, mais despesa fixa 60 mil. Tudo isso
toda essa soma dividido pela margem de contribuição unitária. Vou dividir por 45. Preciso de quantas diárias? 12.000 diárias para conseguir cobrir esses custos. 12.000 diárias. Será que é viável esse hotel? Será que dá para a gente pensar na viabilidade? A gente tem 100 apartamentos. Pensar em quanto que é o máximo que a gente consegue locar. Tem 100 apartamentos. Quantos dias a gente tem em média no mês? Vou dar menos de 30 dias, né? 100 unidades, que a gente vai alugar todas elas 30 dias por mês. Quatro meses? Não. E, ó, aqui tá certo que a gente está em anual, né? Cada mês a gente consegue ter 3.000 diárias. Se eu pegar, então, o 12.000, alugando todos os apartamentos, todos os dias, exatamente o seu pensamento. Eu vou levar 4 meses do meu hotel para conseguir chegar no lucro zero. Apertadinho, né? Aí, o que passar desses 4 meses, a gente começa a ter lucro. Então, o hotel é viável. Pode ser que ele não seja tão rentável. Mas a resposta aqui, a gente precisa de 12.000 diárias por ano para cobrir o custo de despesa fixa, ou seja, para não ter prejuízo. Né? P. Ponto de equilíbrio financeiro. Esse é o quê? Custo fixo mais despesa fixa menos gastos não desembolsáveis. Dividido pela margem de contribuição unitária. Então, vai ser 480.000 60.000 das despesas menos o que a gente tem da depreciação. Professor, então, geralmente vai ser a depreciação, o gasto não desembolsável? 99% dos casos é a depreciação. A gente tira a depreciação. Então, menos 35.000. Dividido por 45, né? Divido esse valor por R$45. Vou precisar aqui, vou ter que arredondar, né? Arredondo para cima, 11.223 unidades ou diárias, né? Mas ele está pedindo em valor, em faturamento. Vou pegar aqui o preço de venda vezes o ponto de equilíbrio financeiro. Vezes, não? Esse é o quê? 11.223 vezes 1.150. Vou precisar faturar 1.683.450 para não ter prejuízo.
Vamos testar aqui para ver se o ponto de equilíbrio contábil deu certo. 12 mil. É só 540. Aí eu vou fazer a soma. 180 mais 60 mil. Tá? Custo de despesa fixa, 540. Se eu diminuir esses valores, eu chego exatamente no lucro zero. E se eu utilizar o 11.223? Eu vou ter o prejuízo da depreciação. Vai ficar perto do 35 mil. 34.965. Esse valor, porque a gente faz esse arredondamento aqui. Tranquilo? E o último, que daí eu vou ter que informar o valor agora, mas a gente vai fazer junto. Vamos colocar aqui, que era para ser um investimento de 1 milhão. A gente gastou 1 milhão para abrir o nosso hotel. O ponto de equilíbrio econômico, em número de diárias, em quantidade e também em valor, considerando que a gente quer um lucro de 20% do valor investido. Então, a letra C, primeiro que eu vou calcular é o lucro esperado. Como que eu vou fazer esse cálculo? Vai ser o investimento multiplicado pelo lucro esperado, ou a taxa de retorno, percentual de retorno. Então, esse nosso lucro esperado vai ser de quanto? A gente investiu 1 milhão, e a gente espera 20%, né? Então, a gente quer um lucro para essa empresa de 200 mil para cada ano. Aí a gente pode ir para o ponto de equilíbrio econômico. Esse é o quê? Custo fixo mais despesa fixa mais o lucro esperado. E a gente vai ter que tomar contribuição unitária. Esse é igual a 180 mil. $60.000, que são os dois valores aqui, né? Custo fixo anual, mais despesa fixa, mais o 200 mil que a gente espera de lucro. E o resultado dessa soma eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Só para pegar um valorzinho bem mais alto. Vou precisar de 16.445 diárias. Então, para achar em valor, vai ser o preço de venda, o preço de cada diária, vezes o ponto de equilíbrio econômico. 16.445 vezes nosso preço de venda aqui, 150. 2 milhões
466 mil. Será que vai dar 200 mil de lucro? Vamos testar aqui. 16.445. Opa! Fazendo o desconto, a gente vai ter 986 mil de custo de margem bruta, desconta as despesas variáveis, sobra 740, diminui 540 mil de custo de despesa fixa, sobrou 200 mil e uma quirerinha, né? 25 para o empresário. Então, funcionou. A gente chegou próximo do 200 mil de lucro. Não deu exatamente 200 mil, porque a gente arredonda, né? Esse era o exercício. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Tudo? Vai ser quantas questões de ponto de equilíbrio na prova? Acho que tem umas. Só que daí eu considero, digamos assim, em vez de colocar A, B e C, eu coloco um exercício A, um exercício B e um exercício C. Tem umas 5 ou 6 questões que eu me lembro. Na prova ou 5 questões de ponto de equilíbrio? De ponto de equilíbrio. Refazendo eles, vocês revendo esse cálculo, né, qualquer questãozinha dessa, vocês matam fácil, fácil. A lógica vai ser sempre muito parecida. Muito. É de marca X daí a prova também? Vai ter uma questãozinha aberta só. Beleza. Então, já vou deixar aqui para postar para vocês essa planilha. E eu quero voltar a falar do custo padrão, que é algo que aparenta ser complexo, né? A gente já começou a conversar na próxima aula, a gente chegou até aqui, né? Nas variações. Então, como é que a gente calcula? Então, só para relembrar, o que é o custo padrão? O custo padrão é uma métrica que a gente define como o ideal a ser atingido por uma empresa. Ele é muito usado para quem trabalha com orçamento. Empresas que têm orçamento empresarial geralmente apresentam custos padrões para os seus produtos. Onde eles falam, o ideal que a gente precisa para a produção é essas quantidades com esses valores. E a técnica do custo padrão é onde a gente faz a análise. Se a gente está com problema nas quantidades ou se a gente está ganhando em relação a isso. Se a gente está com problema de preço ou se a gente tem uma variação geral onde a gente faz a união de preço e quantidade, definindo se a empresa está conseguindo ser eficiente em relação ao seu plano ou não. Então, a gente usa essas 3 fórmulas para fazer essa análise. Diferença de quantidade vezes preço padrão, diferença de preço vezes quantidade padrão e diferença da quantidade vezes diferença de preço. Quando a gente passa para trabalhar a mão de obra, a gente só muda o nome. Em vez de quantidade, a gente fala em eficiência. Eficiência. Quanto tempo o funcionário gasta naquele trabalho? Taxa se equivale ao preço. Então, quanto que a gente paga para cada hora desse funcionário? E a mista segue a mesma lógica da materiais, né? É a diferença entre eficiência e taxa. Mas a fórmula
É exatamente o mesmo cálculo, só que usando os nomes diferentes. Então não tem muito segredo. Então aqui dá para a gente ter uma noção de quanto uma empresa pode ser eficiente e ineficiente se a gente colocar no gráfico um eixo com preço e um com quantidade, sempre no eixo preço. Se a gente tiver o preço padrão abaixo do preço real, é porque a gente está sendo ineficiente. Então, o que a gente está fazendo está desfavorável para a empresa. Ou seja, supor que a gente pensava em gastar 10 e gastou 15. Foi bom para a empresa isso? Eu pensava gastar 10, mas eu acabei pagando 15. Não foi legal, né? Tive algum problema nesse meu processo que eu acabei pagando mais. Pode ser que a área de compras não esteja sendo tão eficiente assim, né? De repente eles estão falhando nas negociações. A mesma coisa com quantidade. Se a quantidade padrão ficar abaixo da quantidade real, também estou sendo ineficiente. Estou gastando mais produto do que eu deveria gastar. Não está bom para a empresa. Ah, professor, isso é o contrário. Se a gente mudasse aqui, fosse o preço padrão aqui em cima e o preço real aqui embaixo. Opa, tá bom para minha empresa. Eu pensava gastar 15, estou gastando 10. Assim, calma de economia. Pensar no preço está sendo vantajoso. A mesma coisa para quantidade. De repente eu pensava em gastar 15, estou gastando 10. Bacana, estou sendo econômico, está sendo benéfico para a minha empresa. Então, a ideia é fazer justamente essa variação. E esse pequeno trecho aqui é a união. Então, é a variação mista. Nesse caso aqui, é uma variação mista desfavorável, né? Já que a quantidade real está superior ao padrão e o preço real também está superior ao padrão. No gráfico, eu acho mais chato de enxergar isso. Eu, sinceramente, prefiro muito mais ver valor. Acho que fica mais fácil de enxergar. Então, vamos pensar num determinado processo de fabricação. Então, no mês de maio de X1, determinada empresa que fabrica somente um produto padronizou seus custos de produção e materiais assim dispostos. Então, quanto que a gente espera como padrão desse produto X? A gente vai gastar 3 quilos de matéria-prima pagando 5,80. Isso seria o nosso padrão. É o que a gente espera como ideal para a empresa. Passou um mês, a gente verificou o que aconteceu. Então, a gente constatou que o custo real foi 3,5 kg de matéria-prima utilizada e a gente adquiriu essa matéria-prima a R$6. Então, a gente vai determinar a variação, o valor monetário de cada uma das variações em relação ao consumo. Então, se a gente parar para pensar que a variação de quantidade ao preço, então variação de preço e, claro, a mista. Então, para que a gente possa resolver esse tipo de cálculo,
é necessário determinar o custo padrão dos materiais, custo padrão 5,80, custo real, o custo real foi 6, a variação de quantidade, a variação de preço e a variação mista. E como é que a gente vai analisar isso? A variação será desfavorável para a empresa quando o custo real for maior do que o padrão. A gente gastou mais do que a gente esperava. Não é bom para a empresa. Será favorável quando o custo real for menor que o custo padrão. Opa, conseguimos economizar o benefício, né? Então vamos. Cadê? Tá aqui. Colocar esse exemplo. Aqui vai ser o exemplo. Ele vai definir padrão. E preço. E abaixo a gente vai colocar real. Para que a gente possa ter os parâmetros para o cálculo. O padrão. Vamos pensar aqui. Quantidade, 3 quilos, custando 5,80 cada quilo. Serão 3 quilos, custando 5,80. E o real? A gente gastou 3,5 kg, pagando R$6. 3,5 quilos, pagando R$6. E a gente pode, então, fazer os cálculos. Variação e quantidade. Como que a gente encontra a variação de quantidade? Diferença de quantidade vezes preço padrão. Diferença de quantidade? Como assim, professor? Vai ser o quê? Exatamente a diferença. Quanto que a gente gastou menos a quantidade padrão. O que a gente aconteceu aqui? Gastou mais do que deveria, não foi? Vezes 5,80. Se a gente fizer esse cálculo, então, o 0,5 vezes 5,80, a variação de R$ 2,90 em relação à quantidade apenas, de maneira desfavorável. Gastamos mais do que a gente deveria. Fez sentido? A gente pretendia gastar 3 quilos, a gente gastou 3,5 kg. Quanto que custa esse meio quilo usando o preço que a gente tinha como ideal? A gente gastou R$ 2,90 a mais.
a variação de preço. Preço vezes a quantidade padrão. Então, a diferença de preço, R$6 menos os 5,80. Opa, a gente está pagando mais do que devia, né? 20 centavos a mais do que a gente esperava. Se a gente pagar esses 20 centavos a mais do que esperava, utilizando a quantidade que a gente gostaria, ou que a gente considera o ideal, multiplicando por 3 aqui, a gente vai achar a diferença de quantidade. A diferença de preço. 20 centavos vezes 3 quilos, a gente gastaria 60 centavos a mais do que o esperado. Então, desfavorável. Estamos mais também em relação ao preço do que a gente esperava. E por último, a variação mista. O quê? Diferença de preço vezes diferença de quantidade. Aqui já fica até um pouquinho fácil, né? Por quê? Diferença de preço a gente já calculou, diferença de quantidade a gente já calculou. Então, seria o quê? O 0,20 vezes meio quilo a mais que a gente gastou. Então, gasto superior ao que a gente gostaria é de 10 centavos por peça. Seria meio quilo a mais, gastando 20 centavos a mais. Então, também foi desfavorável. A gente sempre tem que fazer essa análise. Se a gente gasta mais do que o padrão, ruim, desfavorável. Se a gente gasta menos do que o padrão, bacana, estamos economizando, é favorável para a empresa. Difícil fazer essa análise de custo padrão? Mais ou menos. Mais É ou só menos. fazendo para saber. Só fazendo? Qualquer coisa, eu olho a gravação da aula. Isso também ajuda. Então, esse exercício que eu não vou resolver, porque eu vou colocar um para vocês. Vou só colocar um bem simplesinho, para vocês não terem muita dor de cabeça. Qual a vantagem que a gente tem da adoção do custo padrão? A gente já pode contabilizar estoques por valores já fixados. A gente tem já um padrão definido. Isso ajuda. A contabilização é algo mais controle, mas a gente tem fatores organizacionais. Então, ele gera um efeito psicológico sobre o pessoal. Se a gente consegue fazer a motivação com que eles gastem menos do que o padrão, então a gente pode estabelecer políticas de remuneração variável de bônus para que o pessoal consiga fazer essa economia. Vai motivar o pessoal.
até quando eu trabalhava na LL, a LL fazia isso muito bem com o diesel. Então, os maquinistas eram incentivados a tentar economizar o máximo de diesel possível. Com algumas técnicas de condução das locomotivas, era possível fazer uma economia de diesel. E quem conseguisse fazer da melhor maneira possível, ganhava bônus no salário. Claro que o pessoal ia fazer, né? Ele, então, tem ligação com o orçamento global da empresa. Então, ele serve para a empresa conseguir efetuar os seus planos para períodos futuros. Ele cria a obrigação do registro, tanto de controle de quantidade física, como também no controle mais efetivo de valor. Mas o principal aqui é controlar de maneira mais eficiente a quantidade utilizada nos processos. Então, parece uma desvantagem, né? Vou criar mais obrigação. Mas quando a gente tem controle, traz mais segurança para a empresa. Isso é benéfico. Pode existir para apenas um grupo de produtos ou departamentos, ou seja, não preciso fazer implantação de uma maneira total na empresa. Não preciso chegar na empresa e colocar para todas as áreas. Posso ir colocando aos poucos. Então, o pessoal da obra aqui na frente da minha casa do escritório está terrível. Então, eu posso ir fazendo aos pouquinhos até que eu consiga fazer a implantação na empresa por inteiro. E qual a desvantagem? Também tem desvantagem nesse processo. Se eu aumento o controle, claro, vai aumentar a carga de trabalho do pessoal. Dependendo da forma como que é passado para as pessoas, isso gera uma certa, vou falar restrição, uma certa rejeição no processo. O pessoal tende a não gostar quando muda no seu processo, né? Ele exige que a empresa tenha um bom sistema de custos. Então, vou fazer um custeio por absorção, tem que ter um bom custeio por absorção. Vou fazer pelo variável, preciso ter um bom custeio variável. Senão, não vai funcionar. Os cruzamentos entre real e padrão não vão fazer tanto sentido, já que o número não representa a realidade. E ele não é um retrato fiel da realidade da empresa, tendo em vista que distorções podem existir, então a gente pode estar sujeito a alguns erros nesse processo. E caso seja fixado o padrão como conceito ideal, aquela situação que você precisa atingir esse padrão, pode causar efeito psicológico desfavorável. Então, o que a gente consegue aqui, como motivador, se a gente cria excessos nessa figura do ideal, a gente inverte o efeito psicológico. Então, se a gente exagera nesse padrão, tenta valores inatingíveis, o pessoal vai ficar desmotivado. E, claro, na primeira implantação ou nos primeiros períodos, vai estar sujeito a erro, vai estar sujeito a imperfeição, e que, conforme a gente vai amadurecendo esse processo, a gente vai melhorando essa figura do custo padrão. Então, próxima aula, a gente vai fazer não é bem uma revisão, né? A gente vai comentar sobre a prova. Eu vou falar bem por cima sobre target cost, eu não vou cobrar em prova target cost. E eu vou postar um exercício bem pequenininho de custo padrão para vocês resolverem. Nada que seja tão complexo.
para a gente ter tempo de fazer tudo isso na aula que vem. Beleza? Mais ou menos? Dúvidas? Ok. Olha, e no exercício, quando vocês estiverem resolvendo, se surgir dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Se sintam acanhados. Obrigada, professor. Tá. Então a gente se encontra mais uma aula ainda, e aí depois vem a prova. Então desejo para vocês aí uma boa semana, acho que semana de bastante calor, com previsão, né? A gente se encontra terça-feira que vem, tá bom? Beleza. Boa tarde. Obrigada pela aula, boa semana e até semana que vem. Até semana que vem. Bom dia. Obrigado, Sandra. Você também. Obrigado.